muito bem-vindo à programação da Rádio CBN, na manhã desta terça-feira, aqui em Mato Grosso do Sul. 2025 começa com prognósticos da meteorologia, né, que já indicam para um ano aí, mais um ano, na verdade, de seca em Mato Grosso do Sul. Uma das ações de controle do material orgânico é a realização do manejo integrado do fogo. No estado, a ação vem sendo discutida com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul para a definição da melhor estratégia de combate aos incêndios florestais. Para a gente falar sobre este e outros assuntos, nós estamos recebendo na manhã desta terça-feira aqui no estúdio o gerente de unidade de conservação do IMASU, o Leonardo Tostes. Um bom dia, seja muito bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia, Karina. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer as pessoas, né, a respeito dessa ação tão importante que é o manejo integrado do fogo. Pois é, né? A gente conversava por aqui sobre como o fogo tem sido entendido culturalmente, inclusive, dentro da nossa sociedade, né? A gente já chega lá nessa questão também, mas eu quero falar antes da reunião que foi realizada na última semana entre o IMASU e o Ministério Público aqui do Estado para abordar este assunto da possibilidade do uso do fogo, inclusive para evitar o agravamento dos incêndios florestais, né? O que ficou definido neste encontro? Qual foi o saldo dessa reunião, Leonardo? Mato Grosso do Sul, ele é o primeiro estado do Brasil a ter uma legislação específica do Plano de Manejo Integrado de Fogo. E isso permite com que a gente use o fogo para que isso possa, em nosso benefício, evitar realmente os incêndios. E existem normas para isso. E essas normas elas vêm se arrastando ao longo do tempo. O que aconteceu com a reunião com o Ministério Público? É uma possibilidade de simplificar esse processo, especialmente diminuindo taxas que são cobradas por esse tipo de autorização, licenciamento. E o IMASU se comprometeu em fazer um estudo, né, de uma forma mais rápida possível e fazer com que essas normas sejam aplicadas o quanto antes, a fim de que dê tempo de nós utilizarmos a janela que nós vamos ter para pôr fogo, né, antes que venha a seca. Sim. Então, esses foram os compromissos assumidos pelo IMASU. Essa janela é de qual período? É bastante interessante. Antes a gente tinha um clima mais claro, né? Aham. Agora, com essa questão das mudanças climáticas, essa janela ela muda de períodos muitas vezes. E às vezes a janela é muito curta. Nós tínhamos um período antes de março a maio, né? Às vezes junho, hoje já não tem. Às vezes essa janela é um mês, é uma semana. Olha só. É só a gente ver o que está E acontecendo. muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Dinâmico. As chuvas que estão acontecendo, elas são pontuais, né? Vêm com muita força, mas não é o suficiente para trazer a tranquilidade para o ambiente. Então, a gente fica muito atento às questões climáticas, né? Nós temos equipes que ficam olhando essa questão e quando abre essa janela... Então, o que nós temos planejado hoje, pelo menos para as unidades de conservação? Nós vamos fazer uma queima prescrita num Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro na semana lá do dia 2 de abril. Então, a gente está prevendo que vai haver essa janela. E aí nós faremos uma ação dentro dessa unidade de conservação. Mas não quer dizer que vai ser a janela ideal, né? Pode ser que aconteça alguma mudança e nós tenhamos que mudar os nossos planos também. Precisa acompanhar muito de perto, né? Essa dinâmica de como o tempo está mudando, né? Se realmente vai estar seco ou se vai ser, de repente, um período aí, quem sabe, de uma chuva isolada, né? Naquele momento. Se bem que a meteorologia não está indicando nada disso, né, Leonardo? Não, as previsões que a gente tem acompanhado junto ao Comitê do Fogo do Estado, junto ao Centec, são previsões assim que a seca continua, né? A gente não conseguiu entender se essa intensidade vai diminuir. Nós estamos trabalhando para o pior cenário, porque a gente tem que estar preparado. Né? Se discutia muito ano passado, né? Se as medidas adotadas, né, ainda que foram positivas, foram efetivas para evitar uma situação de um cenário mais grave ainda do que aquele que a gente acabou vivendo no ano passado, mas se elas não deveriam ter sido antecipadas. Olhando para esse cenário e essa experiência do ano passado, você acha que a gente está novamente falando desse assunto no momento certo ou a gente já está atrasado? Há uma mudança muito grande na cultura da prevenção do fogo, né? Da preparação também. Isso já acontece há alguns anos. Nós estamos falando de fogo o ano todo. Não sei se vocês perceberam, né? Se o ouvinte percebeu, mas a gente está de janeiro a janeiro falando sobre isso.
O que a gente procura fazer é estar cada vez mais preparado. E esse ano não é diferente. Nós temos um comitê, como eu comentei, né, do fogo, que a gente já se reuniu em janeiro e temos reuniões agendadas para fevereiro. Então, é o ano todo as instituições, o Corpo de Bombeiros está sempre atento, né, preparado para isso. São parceiros nossos e nós nas nossas áreas protegidas também. Porque são locais que criam massas para queima. Sim. E a gente tem que estar atento. Nós tivemos fogo no Parque do Ivinhema em janeiro, nós tivemos fogo no Pantanal em outubro, que é época de chuvas. Então não tem essa diferença mais. O ano inteiro é uma época de atenção para nós. Sim, quando a gente fala em áreas de conservação, inclusive, né, o que contribui para este acúmulo de massa orgânica nessas áreas? As unidades de conservação, elas têm um princípio importante, uma lei federal, que estabelecem elas, e muitas delas a gente reconhece para que se mantenha o ambiente natural daquilo. E, naturalmente, então, nós temos o acúmulo e o crescimento de vegetação, que é o principal combustível para isso tudo. E em determinadas épocas do ano, elas secam. Então, o que nós buscamos é a melhor forma de ocupar. Infelizmente, ou felizmente, talvez para o ambiente, essas áreas elas têm um regime especial de administração. Elas não permitem algumas atividades produtivas que tem numa propriedade particular ou algum outro tipo de unidade mais permissiva. Então, nós não podemos ter o gado, por exemplo, né? Então, nós temos que buscar alternativas. Dentre essas alternativas, o manejo integrado do fogo é a que tem se estabelecido em nível nacional e também mundial, né? Para que nós possamos manter o aspecto natural de uma área dessa, protegendo as espécies que são específicas desse ambiente mais fechado, né? E também fazendo com que essas áreas elas tragam benefícios para as mudanças climáticas de alguma forma. No sentido de que há uma diferença aí, tanto desse manejo integrado do fogo, dessa queima controlada para a área de reserva e para a área privada, né? Qual é a diferença e qual o detalhe aí dessa liberação para queima controlada? As autorizações para queima, elas acontecem ou em propriedades privadas ou em áreas públicas que são protegidas. Quando elas ocorrem em propriedades privadas, elas podem ser queimas controladas ou queimas prescritas para o manejo de fogo. As queimas controladas... Explica a diferença da prescrita para controlada. Isso. Então, as queimas controladas, elas são mais voltadas a questões econômicas. Você prepara a área para que a gente possa estabelecer ali uma cultura. Perfeito. Então, há uma supressão, você vai ter que limpar para colocar um pasto, por exemplo. As queimas prescritas, o próprio nome diz, é prescrevendo, né, o fogo, para que não haja realmente esse problema que o fogo traga para o ambiente. Então, é previsto o fogo em uma área natural, ela é toda acompanhada e ela evita incêndios. A diferença da queima prescrita é isso. Então, você faz uma grande queima, ou uma queima, quando o incêndio chega naquela área, nós temos a diminuição de massa e o fogo vem mais tranquilo. E aí tem onde a fauna se afugentar, a proteção das pessoas que estão ali. Isso a gente já percebeu muito em algumas áreas naturais nossas, onde a fauna, o fogo que nós tivemos ano passado no Parque do Ivinhema, a fauna, ela se conduziu para essa área que já havia sido queimada. Então, nós temos imagens dos animais ali, né, assim, interagindo com o ambiente. Como isso, né, ajuda a controlar este material orgânico, porque a gente sabe que o combustível para o fogo é esse depósito do material orgânico que vai aí se acumulando, se sedimentando, né, no Pantanal, por conta da seca também, do próprio Rio Paraguai. A gente tem assistido aí diversas áreas, né, locais onde eram alagadas e agora estão extremamente secas. Como que essas queimas, esse manejo integrado do fogo, ele vem exatamente para beneficiar e diminuir essa quantidade de massa orgânica? Nós temos no nosso estado 3 biomas conhecidos: Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica, no sul do estado. E o fogo, ele convive muito bem, principalmente com o Cerrado e com o Pantanal. Porque o que acontece? Se essa massa ela começa a crescer, a juntar, a tendência é que ela vá criando aquela biomassa, e a gente chama muito de fogo de turfa, né? Então a vegetação fica tão profunda com vegetação que quando vem o fogo, ele vai ficar queimando por muitos e muitos meses até. Quando a gente faz um manejo... Ou seja, a gente não vê no solo, mas ele está ali embaixo, no subsolo. Então o que acontece? Quando a gente faz a queima prescrita, né, nós estamos diminuindo aquela biomassa e trazendo uma possibilidade do ambiente não ter aquele impacto tão grande. Né? É claro que tem locais que é extremamente úmido, então nós não vamos conseguir fazer esse trabalho, mas dentro da unidade de conservação você diminui com o fogo para que quando venham esses incêndios, aquele fogo ele não se torne um problema
um impacto negativo para a unidade. Então, é muito interessante quando a gente faz as queimas prescritas, que você tem condições de verificar que assim que o fogo passa, questão de minuto após, você coloca a mão no solo, o solo ainda está gelado. Não é raro, né, a gente encontrar vegetação que não foi queimada, flores, até mesmo alguns invertebrados que estão ali vivos, né, porque o fogo ele passa numa velocidade, numa temperatura mais tranquila, que o ambiente ele é adaptado a isso também. Leonardo, eu vou pedir aqui uma licencinha para você, para a gente fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente continua conversando mais sobre o meio ambiente, esse trabalho realizado nas unidades de conservação aqui de Mato Grosso do Sul. A gente volta já. Não sai daí. A Expo Grande 2025 está confirmada para acontecer entre os dias 3 e 13 de abril. Pedro Fenelon, diretor comercial da Acrisul, participou do quadro CBN e Acrisul no Agro neste sábado e falou sobre os preparativos e a relevância da feira. Fenelon destaca que a procura por espaço na feira tem sido intensa e a maioria confirmou presença. Para participar, entre em contato 67 98191 8081. O CBN e a Acrisul no Agro é um oferecimento de Grupo Guarujá. A parceria que o produtor sul-mato-grossense precisa. E Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Em 2025, seu Toyota é na Campai. Bônus de R$50 mil na avaliação do seu usado na compra da RAV4 Hybrid. Corolla Cross XR com desconto de 18% para venda direta, CNPJ e produtor rural. Corolla Sedan GLI a partir de R$129.960. Oferta exclusiva para venda direta, CNPJ ou produtor rural. Agora com 10 anos de garantia. Toyota é na Campai. Veículos com 5 anos de garantia. Consulte condições na concessionária. campai.com.br. Desacelera. Seu bem maior é a vida. Mas no trânsito começa por você. No Sicredi, a Kátia, que é pessoa física e jurídica, sabe que pode contar com soluções financeiras para sua vida pessoal e suas empresas. Ela sabe também separar despesas pessoais das contas do seu negócio. Por isso ela tem o cartão Sicredi Visa Empresarial com proteção de preço, garantia estendida e pontos a cada compra. Abra sua conta PJ e peça o seu. Sicredi é ter com quem contar. Para você, para a sua empresa. Consulte condições em sicredi.com.br. O Prateado é um carro esperto, tá sempre em dia com o IPVA. A Furiosa, caminhonete prática, vai garantir 15% de desconto à vista. A Belezinha, moto ligeira, escolheu parcelar em 5 vezes. Todo mundo ligado. 31 de janeiro vence a primeira parcela e a cota única com desconto. Boletos disponíveis no portal eFazenda. Acesse eserviços.cefaz.ms.gov.br. Fique em dia com o IPVA. Governo de Mato Grosso do Sul. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde. Oferecimento Avenue e MS Energy Engenharia. Do orçamento ao pós-vendas. A sua solução em energia solar. Aí foi o boi com a corda. Quero ver a cotação no milho como tá, mas cadê que tenho tempo? E eu, os cursos disponíveis na minha cidade. Mas olha, tô resolvendo tudo aqui no aplicativo do Senar. Dá para saber as últimas notícias, a cotação do agro e muito mais. Quer facilidade no agro? Tá na mão. Aplicativo Senar MS. Baixe agora. CBN Campo Grande. Em Mato Grosso do Sul, 8 horas e 47 minutos. A gente continua aqui com o Leonardo Tostes, ele que é gerente de unidade de conservação do IMASU, falando sobre as ações que estão sendo discutidas aqui no estado para a queima controlada, o manejo controlado do fogo aqui em Mato Grosso do Sul. E ontem foi realizada aqui em Campo Grande uma oficina para debater subsídios
para a revisão do plano de manejo do Parque Estadual do Rio Negro. E aí eu já volto aqui contigo, Leonardo. Qual foi o resultado desse encontro? Nós consideramos um primeiro encontro de vários que nós vamos fazer, mas a gente considera que foi muito satisfatório. Uma vez que ontem nós nos reunimos em instituições, empresas privadas, órgãos do governo do estado que possuem ações dentro do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. São mais de 15, 20 ações que nós temos acontecendo lá, e às vezes elas estão de forma separadas. Então a nossa proposta era integrar essas ações dentro de um planejamento e incluir isso no nosso plano de manejo do parque. Além do Parque do Rio Negro, né, quais outras áreas ou quais outros parques também devem receber essa mesma atenção? Todas as unidades de conservação. São quantas no estado? Nós temos em torno de 137 unidades de conservação entre federais, estaduais e municipais. O estado ele faz a gestão de 10 delas. Tá? E todas as unidades elas precisam, por força de lei, ter um plano de manejo. O que nós estamos fazendo incluindo no plano de manejo do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, um capítulo específico para o plano de manejo integrado de fogo. E outras unidades vão receber esse plano também. É o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, que é uma preocupação do estado, claro. E o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. São parques que nos preocupam e que todo ano nós temos ações lá dentro. São grandes parques e que têm registros de fogo anualmente. O Parque Estadual do Rio Negro, ele está mais vulnerável? Por que ele foi escolhido como exemplo? Primeiro que ele é o único parque nosso e o maior parque que nós temos no Pantanal, aqui no Mato Grosso do Sul. E ele está numa área muito crítica. Se a gente pegar os históricos de fogo, ali é uma região onde nós temos o fogo todo ano. Não só no parque, como também no entorno, né? Normalmente o fogo que tem dentro do parque, ela vem de fora para dentro. Então nós temos fogo acontecendo fora e vem para dentro do parque. Por vezes acontece incêndio lá dentro, né? Então nós escolhemos o Parque do Rio Negro por essa característica e também os olhos do Pantanal. E quando o Parque do Rio Negro ele pega fogo, nós temos uma grande área do Pantanal. A gente se preocupa porque uma grande área do Pantanal ela fica vulnerável e acontece esses incêndios que causam grandes prejuízos também. Leonardo, passando aqui um resumo, então, o que a gente pode esperar dessas ações e, principalmente, né, elas devem ser colocadas em prática a partir de quando? Muitas dessas ações já estão em andamento. Ontem nós conseguimos mapear as datas que elas serão concluídas. Tá? Nós temos algumas doações por empresas privadas e compensações ambientais para essas empresas. Nós temos a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul realizando um grande projeto de manejo integrado de fogo, de pesquisa de fogo no Pantanal, especialmente naquela área. Nós temos também ações das nossas instituições governamentais, Corpo de Bombeiro, o IBAMA, Preve Fogo. Todo mundo tem feito ações lá. O que nós queremos agora é fazer a implantação da unidade de conservação. Hoje, a nossa unidade de conservação ela carece de estrutura e é o que o Estado está fazendo agora, né? Ele está incluindo uma estrutura para trazer segurança para aquela região do parque, né? Onde as equipes que combatem o incêndio vão poder se estabelecer, ficar mais tempo e trazer uma segurança para quem mora naquela região. Leonardo, a gente vai acompanhar muito de perto essa ação, né? Contar contigo, com os esclarecimentos também do IMASU aí sobre essas ações que devem ser intensificadas aí pelos próximos meses. Mas a partir deste instante a gente quer agradecer sua gentileza já trazendo essa informação, essa atualização a respeito do que está sendo feito agora aqui em Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e a gente pede para que a sociedade fique atenta. Eles vão ser convidados para outros momentos para trazer subsídios para a gente fazer a gestão dos parques. Muito obrigada, um bom dia. A gente vai fazer mais uma pausa, daqui a pouquinho eu volto com mais, não sai daí.